Boa tarde, galerinha do terceiro ano. A professora Flávia aqui novamente com vocês. E hoje iniciamos mais uma aulinha com a professora Flávia. Hoje, quarta-feira, 2 de dezembro, último mês do ano, mês do Natal. Nós iremos estudar um texto informativo. Cultura africana. A África é um continente de grande diversidade cultural que se vê fortemente ligado à cultura brasileira. Os africanos prezam muito a moral e acreditam até que esta é bem semelhante à religião. Acreditam também que o homem precisa respeitar a natureza, a vida e os outros homens para que não sejam punidos pelo espírito com secas, enchentes, doenças, pestes, mortes, etc. Não utilizavam textos e nem imagens para se basearem, mas fazem seus ritos a partir do conhecimento repassado através de gerações antigas. Seus ritos são realizados em locais determinados com orações comunitárias, danças e cantos que podem ser divididos em momentos importantes da vida, integração dos seres vivos e para a passagem da vida para a morte. Sua influência na formação do povo brasileiro é vista até os dias atuais. Apesar do primeiro contato africano com os brasileiros não ter sido satisfatório, esses transmitem vários costumes como a capoeira, que foi criada logo após a chegada ao Brasil na época da escravidão como luta defensiva, já que não tinha acesso a armas de fogo, o candomblé, que também marca sua presença no Brasil, principalmente no território baiano, onde os escravos antigamente eram desembarcados. E a culinária recebeu grandes novidades africanas como leite de coco, óleo de palmeira e azeite de dendê. Essa pesquisa foi realizada por Gabriela Cabral, a equipe Brasil Escola, disponível nesse site que está aí abaixo do nosso texto. Agora vocês vão realizar todas as questões relacionadas ao nosso texto. E em seguida vamos estudar verbos. Verbo. A todo momento estamos praticando uma ação, como ler, pular, brincar, passear, e durante esses momentos em que fazemos algo, manifestamos nossos sentimentos, nosso estado de espírito de diversas maneiras, tais como alegres, tristes, cansados, eufóricos, entre outros. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Observando as tirinhas, nós temos 3 tipos de verbo: de ação, que é cair, o de estado, que é estar, e o de fenômenos da natureza, que é chover. Para que possamos entender melhor sobre isso, analisaremos as devidas orações. Arthur soltou a pipa. A menina está triste. A primeira oração, ela expressa uma ação, soltar a pipa. A segunda oração, ela expressa um estado em que a menina se encontra, que a menina está triste. Agora, se dissermos que está chovendo muito hoje, a oração representa um fenômeno da natureza, que é chover. Observe esses exemplos. Júlia comprou uma farda nova para o retorno das aulas. O verbo comprou indica uma ação. A criança está muito doente. O verbo estar indica o estado em que a criança está doente. A previsão do tempo diz que não vai trovejar. Qual é o verbo? Fenômeno da natureza, trovejar. O verbo é o elemento que mais se flexiona, aprofundando nosso conhecimento sobre esta classe. É importante saber sobre os seguintes casos. As pessoas do verbo que nós já estudamos em pronomes pessoais, lembram? Pronto. Primeira pessoa é quem fala, eu e nós. Segunda pessoa, quem ouve, tu e vós. A terceira pessoa é de quem se fala, ele ou eles, ela ou elas. E também os números do verbo, que é o singular, eu, tu e ele, e o plural, nós, vós, eles. Agora vamos ver os tempos do verbo. Os tempos, ele pode ser o presente, que é o hoje. Indica a ação que está acontecendo no exato momento. Exemplo,
Eu leio a história. Tem o tempo do passado ou pretérito, que é o que se fez ontem. Indica a ação já ocorreu. Exemplo, João foi ao passeio. Ele foi no passado. E o tempo futuro, que é o que vai fazer amanhã. Indica a ação que ainda vai acontecer. Exemplo, mamãe fará minha festa. E por último, vamos estudar as conjugações do verbo, que ele pode ser na primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR. Exemplo, brincar, nadar, passear. Os verbos de segunda conjugação, que são os terminados em ER. Exemplo, vender, ler, correr. E os verbos de terceira conjugação, que são os terminados em IR. Partir, sorrir, preferir. Agora chegou a vez de vocês em realizar atividades sobre verbos. Vamos para a nossa produção escrita. A nossa produção é um texto informativo. Como o próprio nome já diz, tem como principal função informar, ou seja, passar uma informação. O melhor exemplo de texto informativo é o jornal. As características deste texto é linguagem curta, direta, deve conter as informações citando fonte e exemplo. Jamais deve conter opiniões pessoais. O texto informativo não é uma dissertação, onde você defende a sua ideia. O informativo é um texto que pode ser tanto falado como escrito. Pode ter estrutura semelhante à notícia. Temos a manchete ou o título principal, o título auxiliar, texto informativo. Você pode, por exemplo, criar um informativo sobre a sua escola, contando o que ocorreu nas últimas horas. Aproveitando, gente, né, o texto de vocês, hoje é a inauguração da escola, vocês podem fazer uma manchete falando sobre isso, sobre a inauguração da escola, a reinauguração da nossa escola hoje. Aproveitem para falar sobre isso, ok? Agora, na nossa aula de matemática, são quase todos os exemplos que estão lá são sobre subtração, certo? Só tem uma questão que está pedindo para fazer o dobro de que uma pessoa tem. O dobro quer dizer que você vai multiplicar. Só uma, o resto todas são sobre subtração. Pois beijinhos e até a próxima aula, se Deus quiser, que será na próxima quarta-feira, tá, gente?